Fala pessoal, tudo bem? Professor Robson, de Geografia. Mais uma aula sobre globalização e meio ambiente. Nessa aula nós iremos trazer um assunto sobre debates internacionais sobre o meio ambiente. Fique atento. Com o avanço do conhecimento científico e das técnicas de estudo sobre o meio natural, ampliaram-se os alardes, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a respeito dos impactos gerados pelas atividades humanas sobre o meio natural. O desenvolvimento da ecologia, já no século anterior, e a difusão dessa área do conhecimento contribuíram para elevar o número de cientistas que apontavam sobre os efeitos danosos da evolução das sociedades no sistema capitalista. Nesse contexto, ocorreu aquilo que costuma ser denominado como o despertar da consciência ecológica, o que foi marcado pela tentativa de muitos países em promover formas alternativas de desenvolvimento que integrassem a preservação da natureza e dos recursos naturais. Surgiram assim as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a versar sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sobre uma perspectiva ambiental. As principais conferências sobre o meio ambiente que passaram a versar sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sobre uma perspectiva ambiental. As principais conferências ambientais internacionais foram as de Estocolmo em 1972, a ECO 92, ou Rio 92, a Rio+10, que ocorreu em 2002, e a Rio+20 em 2012. A primeira conferência sobre a Organização da ONU ocorreu na cidade de Estocolmo, em 1972, na Suécia, que deu inclusive o nome ao evento, e contou com um total de 113 países e 250 organizações ambientais. Reuniu-se para debater as principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo, cujo nome oficial foi Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, teve como principal resultado uma declaração final oficial no qual designava a premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de viver em um ambiente com saúde e sem degradações. A ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e por isso também chamada Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou ainda a Cúpula da Terra, foi considerada um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas internacionais. Ao longo da história, com uma ampla cobertura midiática e a presença de representantes de 172 países e centenas de organizações ambientais, o encontro teve como resultado a assinatura de 5 importantes acordos ambientais: a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Nesse encontro também ficou definido que em um período de 10 anos, a cada 10 anos uma nova conferência seria realizada para ampliar as discussões realizadas e avaliar os resultados e o cumprimento dos acordos aprovados. Nesse meio tempo, várias outras conferências ambientais foram realizadas, como a COP1, que significa Conferência das Partes, foi realizada em Berlim, em 1995, a COP2 foi realizada em Genebra, no ano seguinte, a COP3 em Kyoto, no ano de 1997, entre outras. A Rio+10, cujo nome oficial foi Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorreu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, em 2002 e contou com a presença de representantes de 189 países. Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável com base no uso e conservação dos recursos naturais renováveis e a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, proclamados 2 anos antes pela ONU. Foi nessa conferência, contudo, que se avolumaram as críticas sobre a falta de resultados concretos em prol da preservação ambiental
e a posição de muitos países no sentido de não abandonarem suas ambições políticas em benefício da conservação dos recursos. Nesse sentido, a maior parte das acusações por parte de ONGs e ativistas ambientais direcionou-se aos países desenvolvidos sobre a falta de perspectivas no combate às desigualdades sociais. E agora a Rio+20, novamente realizada na cidade do Rio de Janeiro, dessa vez em 2012, ou ainda a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, reuniu um total de 193 representantes de países e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história. Sendo acompanhada dia a dia em todo o planeta, o resultado foi a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O Futuro que Queremos, onde foi realizada uma série de compromissos. No entanto, novamente as críticas apareceram, sendo essas principalmente direcionadas à falta de clareza, objetividade e ao não estabelecimento de metas concretas para que os países reduzam a emissão de poluentes e preservem ou reconstituam as suas áreas naturais. Bom, gente, para concluirmos esse tema, temos aqui a chamada economia linear. Essa imagem a gente encontra no documentário que tem por nome A História das Coisas. Então nós, por muito tempo, em muitos lugares ainda hoje, vivemos dessa forma, né? A extração dos recursos naturais, depois da extração, a transformação feita através das indústrias, das empresas, e a comercialização. E depois da comercialização, a compra, né? O consumo, vivemos numa chamada sociedade do consumo capitalista, a acumulação de produtos e o descarte desses produtos que ocorrem normalmente em muitos lugares do planeta. Esse encarte é feito de forma não adequada, como através da incineração, que acaba provocando poluição, um aumento da poluição da atmosfera, lixão e aterro. Então precisamos lutar e cada ser humano, cada pessoa precisa se esforçar para a preservação do meio ambiente e adotar um desenvolvimento sustentável, ou seja, uma economia que seja a chamada economia circular. Então, a partir da extração dos recursos que os seres humanos, que a sociedade, que as pessoas necessitam, passa pela transformação, pela comercialização, pelo consumo, e a partir daqui realizar o descarte de forma correta, de preferência uma coleta seletiva do lixo, né? E um reuso, uma reciclagem desses produtos, e a gente corta aqui um pouquinho da flecha, cada vez que a gente realiza uma reciclagem, cada vez que a gente opta por um produto em reuso ou reaproveitamento daquele produto, a gente deixa de extrair lá na natureza, certo? Mais uma aula terminando, até a próxima!